Olá, minhas queridas irmãs, amigas. Mais uma vez nós podemos estar juntas para aprender e meditar um pouco mais na palavra do Senhor. Nós temos já estudado algumas aulas sobre dons, já desde o final do ano passado. Terminamos os dons temporários e vamos iniciar hoje os homens dons, aqueles dons que se encontram no livro de Efésios, onde são capacitações especiais que Deus deu para os homens, são 5, e daqui a pouco nós vamos ler então o texto. Mas antes nós vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela bênção de mais um dia e pelo privilégio que temos de meditar na tua palavra. Obrigada porque ela nos ensina, realmente ela nos guia, nos conforta, nos consola e nos mostra o caminho que devemos andar. Nessa hora bendita nós rogamos, Deus, a tua direção, o clarear do nosso entendimento pelo Espírito Santo, para que nós possamos entender, Deus, com clareza, todas as verdades da tua palavra, para não sermos enganados com as mentiras do mundo e as sutilezas de Satanás. Abençoa esse tempo e que nós possamos realmente ser edificados, porque a tua palavra, ela edifica a tua igreja. Essa é a nossa oração e o nosso agradecimento no precioso nome de Jesus. Amém. O nosso texto base, irmãs, se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Ali se encontram, então, as 5 qualificações, as 5 capacitações especiais que Deus deu para homens que ele mesmo chamou com um foco só. Todos os dons, eles só têm um objetivo: edificar a igreja do nosso Senhor Jesus, preparando para a volta de Cristo, que pode ser hoje. Mas enfim, Efésios 4:11 diz o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, 5 qualificações especiais que Deus concedeu à igreja, para que a igreja cresça, amadureça e cada vez mais se firme com a palavra de Deus, através da vida dessas capacitações especiais, através da vida desses homens. Então já entendemos que são 5. Esses dons ministeriais, cada um desempenha funções específicas. O primeiro da nossa lista são apóstolos. Quando nós paramos para pensar em apóstolos, inevitavelmente vem na nossa mente quem? Os 12 apóstolos. Mas em determinados momentos na leitura da palavra de Deus, você vai reparar que por vezes eles são chamados de apóstolos, por vezes eles são chamados de discípulos. Tem diferença discípulo e apóstolo? Quando que você vê eles sendo chamados de apóstolos? Quando que você vê os 12 sendo chamados de discípulos? Existe apóstolo hoje? Quem que é discípulo? Qual que é a diferença? Primeira diferença fundamental, e tem que ficar muito claro na minha e na sua mente. O que significa a palavra discípulo? Discípulo é aprendiz. A raiz da palavra significa aprendiz, seguidor. Então, quando Jesus começou o ministério dele, ele chamou 12 pessoas pelo nome para seguir a ele. Ele tinha um trabalho para eles. E ele chamou de modo muito especial 12 homens, e por 3 anos ele conviveu, ele ensinou, ele compartilhou, ele desenvolveu o ministério dele terreno com esses 12 discípulos. Poucas vezes você vê esses homens ser chamados de apóstolos. Por quê? Quando que eles eram chamados de apóstolos enquanto Jesus se encontrava na terra? Quando eles tinham uma missão, um trabalho especial, eles eram enviados. Por quê? Porque apóstolo significa enviado, significa embaixador, aquele que vai representar alguém com uma missão especial. Então, quando eles iam para executar uma tarefa, eles estavam exercendo o apostolado. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, Deus deu uma missão, Jesus deu uma missão muito clara para eles: ide por todo mundo e fazei discípulos, pregando o evangelho a
toda criatura. Então, essa é a diferença base. Um discípulo é aquele que está aprendendo, é um aprendiz que está caminhando, que está olhando, que está amadurecendo. Logicamente que você e eu aprendemos até o último dia de vida. Somos aprendizes continuamente. Mas, como quando você olha para os discípulos, aquele tempo que Jesus separou exclusivamente com eles, foram especiais. Houveram mais discípulos? Com certeza, houveram muitos discípulos. Você e eu somos discípulos de Jesus até hoje, seguimos os seus ensinamentos. Cada vez que nós vamos parar, abrir a Bíblia, nós aprendemos de Jesus, seguimos os seus passos, mas apóstolo é o nosso foco da nossa aula de hoje. Jesus morreu, ressuscitou, então aqueles discípulos foram os apóstolos enviados porque tinham uma missão, aqueles apóstolos. Então tá, vez ou outra, às vezes você ouve por aí uma pessoa se nominar apóstolo. Será que existe apóstolo hoje? A gente vai pensar daqui a pouco sobre isso. Então, quando eu paro para pensar nos apóstolos, eu tenho que ter um entendimento muito claro que é diferente quando eu penso nos 12 apóstolos que Jesus escolheu, ainda que houveram outros apóstolos. Por exemplo, quando foi chamado Barnabé, Paulo, para ser enviado, a igreja orou por eles, enviou eles para determinadas missões missionárias, eles eram apóstolos. Ele é chamado, inclusive Barnabé na Bíblia, apóstolo. Os apóstolos Barnabé e Paulo foram enviados. Você vê também Lucas, era um apóstolo. Você vê Timóteo, era um apóstolo. Pessoas que foram enviadas com missões. Silas era um apóstolo. Agora, quando a gente caminha um pouquinho mais para aprender a questão do apóstolo, você vai reparar que o apóstolo, ele tinha capacitações totalmente diferenciadas do normal. E aí, quando você olha, eu peguei alguns exemplos da vida de alguns dos apóstolos logo após Jesus morrer, ressuscitar e aí enviar os apóstolos. Eu peguei alguns textos que me chamam a atenção. Por exemplo, quando Pedro estava indo para o templo, tinha lá uma pessoa, um paralítico lá na entrada do templo, e ele pediu dinheiro. E quando ele estava pedindo esmola, Pedro respondeu: não temos prata e nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E na hora, aquele homem que de nascimento ele nunca tinha andado, ele ficou de pé, muito melhor do que ouro e de prata. E ele ficou muito feliz, ele foi curado. Então veja, um apóstolo que foi com uma missão e fez algo, foi usado por Deus na vida de uma pessoa de uma forma maravilhosa. Para pensar, isso acontece hoje? Já vai pensando no que a gente vai responder na pergunta. Existe apóstolo hoje? Outra coisa também, ainda Pedro. Por causa que Pedro estava lá pregando o evangelho, no contexto e tudo mais, ele foi preso. E estava a igreja reunida numa casa e o pessoal orando por Pedro, e a palavra de Deus diz que apareceu um anjo, e veja que o presidiário daquela época não era o presidiário que é igual a nossa, que fica dentro de uma cela andando para lá e para cá. Ele ficava acorrentado com os pés e com as mãos. Era normal ser assim naquela época, uma prisão. Mas um anjo apareceu, Pedro dormia. Ele acordou Pedro, o anjo, e Pedro saiu pela porta da frente da prisão. Agora eu pergunto para você, isso acontece hoje? Existe apóstolo hoje? Pedro era um apóstolo de Cristo. Outro caso que é muito interessante, estavam lá os discípulos, Ananias e Safira falaram: nós vamos dar uma oferta para a obra de Deus. E eles mentiram. Não mentiram para as pessoas, mentiram para Deus. Por quê? Eles venderam por uma parte o que eles tinham que vender, e eles foram levar a oferta e não quiseram dar tudo, então eles tiraram uma parte e mentiram que foi por aquele valor que eles venderam. Então, um dos apóstolos perguntou: foi por tanto que você vendeu? E Ananias falou: foi por tanto.
Então ele respondeu: você não mentiu para mim, você mentiu para o Espírito Santo de Deus, e na hora ele morreu. Sucessivamente a esposa dele também. Aí eu pergunto para você, isso acontece hoje? Existe apóstolo hoje? E mais um exemplo. Apóstolo Paulo foi levado, ele estava preso juntamente com uma turma dentro de um navio, quase que aconteceu um naufrágio, mas ele recebeu a mensagem de Deus que ninguém ia morrer naquela viagem, e ninguém morreu. E quando eles chegaram ali em terra firme, ele foi pegar alguns gravetos para fazer uma fogueira, e quando ele estava fazendo, uma cobra picou ele. E todos daquela terra ficaram assustados e disseram: nossa, mas a morte está perseguindo esse homem. Eu estou parafraseando, porque ele foi livre do mar, mas a cobra picou, e eles esperavam que Paulo caísse morto imediatamente. Mas não aconteceu, porque Deus estava cuidando da vida de Paulo de tal forma, porque ele tinha um propósito especial para a vida de Paulo. E nada aconteceu e ele não tomou nenhum remédio. Isso acontece hoje? Então veja, capacitações especiais para Deus cumprir o propósito na vida desses apóstolos que Deus chamou. Continuando, pensando aí, então a gente vai chegar e vai pensar agora, existe apóstolo hoje? E como você pode ver, eu escrevi bem grande, não. Por que não existe apóstolo hoje? Porque tem algumas coisas que eu preciso prestar atenção, que me prova por que não existe apóstolo hoje. E eu coloquei um desenho lá de um pastor ensinando algumas mentiras, e a sombra desse desenho é um símbolo do diabo. Por quê? Porque se uma pessoa está falando e pregando por aí, usando o nome de Deus e dizendo que é apóstolo, ela está realmente sendo usada pelo diabo, porque a palavra de Deus diz que hoje não existe apóstolo. E como que eu sei disso hoje? Primeira credencial para um apóstolo. Os apóstolos, quando eles, lá no livro de Atos dos Apóstolos, por que tem o nome de Atos dos Apóstolos? Porque Jesus foi assunto aos céus, e aí ele enviou os apóstolos com uma missão. Quando ele enviou os apóstolos com uma missão, vai falando todos os atos que os apóstolos foram executando. E na medida que eles foram executando, veja que na medida que o Novo Testamento vai acontecendo, cartas vão sendo escritas. Pedro escreve cartas, Paulo escreve cartas, o apóstolo fora do tempo que veio e foi enviado especificamente para o povo gentil. E aí aqueles apóstolos vão e eles vão estabelecendo as bases dos ensinos que Jesus deixou para a igreja deles. Um exemplo, um ensino doutrinário. A salvação é pela fé, não por obras. Obras é consequência do que aconteceu no coração de um salvo, mas a salvação é exclusivamente pela fé. É uma base doutrinária onde logo foi estabelecida e foi ensinada, se a pessoa crê, ela é salva. E essa foi a mensagem que foi propagando, e aí foi sendo tudo bem estabelecido, os ensinos, até chegar na nossa mão a palavra de Deus certinha, como ele quis e como ele desejou, e assim como ele estabeleceu para hoje. Então esse era o trabalho dos apóstolos, difundir a palavra de Deus para todos e de uma forma especial. Era o início da igreja. Então ali é o único livro histórico, o livro de Atos, ali começa a igreja e ali começam os alicerces da igreja. Agora, quando você para pensar em alicerce, quando você vai fazer o alicerce da sua casa, o alicerce só tem um. Paulo, quando ele escreve 1 Coríntios, ele fala: não se pode pôr outro fundamento além de Cristo Jesus. Ele é a base da nossa pregação. Foi a base de todos os ensinamentos dos discípulos. Então, dos apóstolos. Então, eles lançaram as bases. Não se pode ficar lançando bases, bases e bases. Eles foram as bases do início da igreja. Também, no segundo momento, tinha que ser testemunha ocular. O que significa isso? Eles tinham que ter visto Jesus ressuscitado.
tinham que ter tido contato com Jesus. Então, todos os que foram apóstolos, eles tinham convivido com Jesus, tinham visto Jesus. Quando Jesus é assunto aos céus, mais de 500 pessoas veem Jesus sendo assunto aos céus. E aqueles que foram enviados com uma missão, eles viram. Paulo, ele viu e ele teve uma experiência pessoal com o próprio Cristo no momento da sua conversão. Isso se relata ali no livro de Atos. Num terceiro momento, outra credencial para ser apóstolo, ele tinha que ser escolhido especialmente pelo próprio Jesus. Como que vai ter apóstolo hoje? Jesus tinha que ter vindo e ter chamado para uma missão. Quando Jesus chegou para Paulo, ele falou: esse importa ser um vaso escolhido para anunciar o evangelho para os gentios. Ele chamou um por um, de modo muito especial, os 12 apóstolos. Houveram outros, mas aqueles apóstolos, eles eram especiais. Também eram autenticados os ministérios desses homens com sinais, milagres e prodígios. Quando Paulo vem defender o seu apostolado, o livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, ele fala assim, porque tinham pessoas que estavam se levantando e colocando em dúvida realmente o apostolado de Paulo, o trabalho de Paulo, e ele responde no versículo 12: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. O ministério dele tinha essas evidências, então ele mostra: sou um apóstolo. Aí, também no livro de Hebreus, no capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, o qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos também confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então o apostolado vinha seguido, e por isso que você viu lá na vida de Pedro, na vida de Paulo e na vida de outros apóstolos que eu não coloquei, mas você vê o quê? Prodígios, milagres acontecendo, coisas que não eram normais do dia a dia acontecer. Então essa era a autenticação do ministério. Também eles tinham uma autoridade superior. Eles falavam, e é interessante que eu gosto daquele versículo que diz que Jesus falava como quem tem autoridade. E quando Jesus foi assunto aos céus, ele mandou o Consolador, o Espírito Santo, e eles foram revestidos de tamanha autoridade, e eles pregavam com o poder que vinha do Espírito Santo, que trabalha no coração das pessoas, de uma forma totalmente diferenciada. Eles tinham essa autoridade. E também uma coisa assim, espetacular, deliciosa, um privilégio, uma bênção que os 12 apóstolos, especialmente eles têm, é o privilégio de ter um lugar único de honra, porque em Apocalipse está escrito assim: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre esses os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, existe apóstolo hoje? Impossível ter apóstolo hoje. Aí você pode pensar assim: ah, mas tem pessoas assim como foi lá na época do Antigo Testamento, quando Moisés operava um milagre através das mãos de Deus, aqueles magos de Faraó iam e faziam milagres também semelhantes. E por causa disso, semana que vem nós vamos pensar sobre o falso profeta, porque ele também tem poder de fazer sinais, prodígios e milagres da mentira. Então, para se ser um apóstolo, você conheceu as credenciais. Agora a gente vai abrir um parênteses ainda, mais uma aula para pensar como que esses falsos profetas mentem e como que são esses prodígios da mentira. Eles operam milagres também? Então, semana que vem nós vamos meditar sobre isso. Enquanto semana que vem não chega,
pense, considere, reveja a aula e considere as credenciais que só um apóstolo tem. Agora, uma das credenciais importantes, ele tinha que ter visto Jesus ressurreto. Só isso desqualifica qualquer apóstolo que se diz apóstolo hoje. Considere o que a palavra de Deus diz e não seja enganado. Deus abençoe a palavra dele no seu coração.